Capítulo 20. Homúnculos 2. O mundo invisível do astral está cheio de formas pensamento criadas por aqueles que partiram antes de nós. Algumas delas ainda persistirão por centenas de anos, outras desaparecerão em poucas semanas, meses ou anos. Nenhuma se dissipará completamente, pois sempre restará um eco longínquo. Além do mais, tudo que uma forma pensamento precisa para voltar com todo ímpeto é que duas ou mais pessoas pensem nela com insistência e concentração. O mais estranho é que podemos encontrar provas disso na própria Bíblia, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus capítulo 18 versículo 20. Quando um pequeno grupo de pessoas se reúne, mesmo que seja apenas para beber e conversar amigavelmente, eles se tornam uma mente grupal. Essa mente grupal se compõe de um fragmento da consciência de cada pessoa, mais ela mesma. Esse fragmento a mais dá a ela o voto de Minerva, digamos assim. Se a conversa fica mais acalorada e o assunto provoca sentimentos fortes em todo o grupo, é bem provável que ela afete o plano astral. Se o assunto é o ambiente de trabalho e o chefe, então uma réplica astral do lugar e da pessoa se materializará nos níveis sutis, enquanto durar a reunião. Se a discussão se intensificar e começar a provocar raiva e opiniões fortes, o alvo da conversa, o chefe, pode se sentir inquieto, meio temeroso ou apreensivo. Se o assunto já tiver uma forma astral forte, tal como a mente grupal de um time de futebol popular ou de um jogador de futebol famoso, isso pode causar um efeito ainda maior. Se os comentários são elogiosos e lisonjeiros, a conversa fortalecerá a forma astral. Injetar-lhe-á entusiasmo. A alimentará com a vontade do grupo de que o time ou o jogador se saia bem. Se, no entanto, o grupo estiver zangado com o time ou com o jogador, ele pode inibir a sua vontade de vencer. Criar em torno dele uma aura de depressão. Fazer com que o time perca, porque a mente grupal está lhe dizendo que ele é um perdedor, levando-o a obedecer ao que lhe parece uma ordem. É por isso que nunca devemos criar uma forma baseada numa pessoa de verdade. Sabe-se que o efeito que a torcida exerce sobre um time é decisivo. É por isso que os times de futebol costumam fazer uma bela apresentação quando jogam em casa. Por outro lado, quando perdem vários jogos ou não jogam à altura da expectativa da torcida, isso pode abater o ânimo dos jogadores e afetar o resultado dos jogos futuros. Em nenhuma outra área a projeção de pensamentos causa um efeito tão forte quanto nas artes criativas. Novos espetáculos, filmes, exibições e publicações são altamente suscetíveis à mente e aos pensamentos do público. Aqueles que trabalham nesses campos de atividade são notoriamente supersticiosos e sensíveis à opinião pública. Um novo espetáculo que tenha recebido uma resenha crítica desfavorável pode naufragar em poucas semanas, mesmo que tudo de que precise seja uma leve modificação no roteiro. Por outro lado, um filme feito para um público pequeno pode mexer com a imaginação dos cinegrafistas, dar uma rasteira em épicos com orçamentos e campanhas publicitárias multimilionárias e ganhar muitos prêmios. Com o filme ou Tudo ou Nada foi assim. O que você pensa, o que realmente cria mentalmente na forma de imagens, é irradiado para o mundo. Você não tem que ser sensitivo ou extrovertido, os introvertidos têm pensamentos mais intensos e geralmente têm muito mais poder graças ao acúmulo de emoções. O que você pensa das coisas e das pessoas tem consequências. Os pensamentos são impulsos criativos vivos que emanam do cérebro físico na forma de vibrações. Os 3 níveis de pensamento são imensamente poderosos, mesmo quando inconscientes. Quando são conscientes, podem criar universos. O cérebro físico é um mero instrumento, assim como um martelo ou uma chave de fenda. A mente é o que ativa o cérebro físico e lhe dá energia. Quem programa a mente, quem lhe diz o que fazer, é você, e você não é nem a mente nem o cérebro, mas algo que está muito além dos dois. Quando você perceber esse fato plenamente, a ponto de ele se tornar real, inteligível e aceitável, as coisas começarão a acontecer, pois há uma intenção cheia de inteligência e propósito por trás do processo de pensamentos.
Entre os personagens de filmes que se perpetuaram no tempo e se tornaram arquétipos estão Tarzan, o Dr. Kildare, Flash Gordon, Zorro, Data, Yoda, Obi-Wan Kenobi e muitos outros. Muitos deles eram personagens de livros antes de irem para as telas de cinema. Sherlock Holmes, Capitão Nemo e James Bond mexeram, todos eles, com a imaginação e, portanto, com os pensamentos de todos nós. A mente das crianças está livre da turbulência que reina na vida dos adultos, por isso as suas formas de pensamento são muito mais poderosas. Hoje, quando muitas delas se sentam diante da TV durante horas, os comerciais atingem o nível mais profundo da mente infantil. Qualquer profissional de propaganda lhe dirá que, se você conseguir convencer as crianças, os pais também se convencerão. Os seriados de TV ingleses Thunderbirds em ação, Capitão Escarlate e Furfeater Falls, com animação em marionetes, cativaram até os adultos. Até essa época, costumávamos subestimar o poder dos pensamentos e dos seus efeitos sobre nós, seres inteligentes, e, por nosso intermédio, sobre o mundo e o universo à nossa volta. Quando um escritor se senta para escrever um livro, ele já tem em mente um esquema geral do roteiro. Pode ter até um roteiro um pouco mais detalhado. Contudo, como qualquer escritor sabe, os personagens sempre acabam assumindo o controle da situação a certa altura da narrativa. Até que isso aconteça, o livro não estará completamente vivo. Catherine Curtis é uma amiga de longa data e uma escritora que eu, Dan, admiro muito. Num dos seus intrigantes romances, Deremy, um personagem que explora um castelo dá com uma escadaria que leva à torre. Ele sobe os degraus, enquanto isso, cresce dentro dele a sensação de que vai descobrir algo de grande importância no alto da torre. Catherine não tinha ideia do que fosse, ela estava tão ansiosa para descobrir quanto o próprio personagem. No alto da escada, ele encontra uma porta que dá para uma torre menor. O cômodo está vazio, com exceção de um antigo baú de madeira. Nesse ponto, Catherine parou de escrever por alguns dias para assistir a uma conferência nos Estados Unidos. Durante todo o período em que ela esteve fora, a sua mente não parou de indagar o que haveria dentro do baú. Ela voltou para casa e se sentou para terminar o capítulo, quase sem fôlego de tanta excitação. Seu personagem cruzou o cômodo e abriu a tampa do baú, para descobrir que havia ali um traje religioso rico em brocados. Mas, até esse momento, Catherine não fazia ideia do que ia encontrar. Os seus personagens se desenvolvem à medida que ela escreve, e muitas vezes mudam e amadurecem como uma pessoa de verdade. Em certos termos, eles são como filhos da escritora, e podem demonstrar mau humor, arrogância, desagrado e teimosia. Podem forçar o escritor a fazer uma mudança no ritmo da narrativa, no local onde a história se passa e no seu temperamento, e mostrar total desconsideração pela ideia original. Os escritores utilizam os mesmos processos de criação de formas de pensamento para construir personagens que você está usando para construir formas astrais, pois isso é exatamente o que o personagem é, uma forma astral. Aqueles que leem o livro depois podem adorar ou detestar aquela agente astral. Se adorarem, comprarão milhões de livros. Se o personagem tocar a nossa alma, nós nos identificamos com ele e queremos continuar lendo a sua história. O sucesso fenomenal dos livros do Harry Potter é um bom exemplo disso. Harry Potter está vivo e passa muito bem no plano astral. Isso é bem apropriado se você pensar que ele é aluno de uma escola de bruxaria. Na época em que este livro foi escrito, um novo musical era sucesso de público no Dominion Theatre, em Londres. O Rei Leão teve uma ótima adaptação do cinema para o teatro. O figurino era quase surreal, pois era um terço figurino, um terço fantoches e um terço a imaginação do público. Víamos os atores como animais porque queríamos vê-los assim e acrescentávamos as peças que faltavam. Esses figurinos incríveis são fantasias manifestadas. O que pode ser feito no palco de um teatro também pode ser feito com quase tudo, desde um carro novo até uma casa ou um colar de brilhante. Muitas crianças pequenas têm amigos invisíveis.
Esses amigos, que podem ser animais ou seres humanos, são totalmente reais para os seus anfitriões e podem até ser passados para outros membros mais jovens da família. Em 99% dos casos, eles são absolutamente inofensivos e podem ser até um grande conforto para uma criança solitária ou que passa longos períodos num hospital, por exemplo. Crianças que sofrem abusos muitas vezes inventam companheiros que são como elas. É reconfortante para elas poder confortar outra criança. Às vezes elas inventam pais imaginários que um dia as levará para bem longe de um orfanato que detestam. Quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos, descobri uma criatura que tomei por um gnomo. Ele vivia num muro muito velho de granito, pelo qual eu passava a caminho da escola todos os dias. Era tão real para mim que ainda me lembro da textura da sua pele dura e da barba áspera. Eu o chamava de Christopher. Por ser filha única, eu tinha muitos amigos imaginários e nunca sentia a necessidade de uma companhia humana. Eu vivia muito satisfeita com o meu cachorro, os meus livros e os meus outros amigos. Um dia, a minha professora me pegou em meio a uma animada conversa com uma parede de granito. O resultado foi uma visita a uma psicóloga infantil, que por acaso era uma médium do país de Gales. Foi ela quem me deu o primeiro conselho que recebi sobre mediunidade: nunca deixe que percebam que você pode ver coisas de outros planos. Aproveite o fato de poder vê-las e aprenda com elas, mas nunca diga nada a ninguém. Alguns anos depois, Hollywood fez um filme chamado Fantasma Apaixonado, acerca de uma jovem viúva com um filho pequeno, que encontrou uma maneira de ganhar a vida. Ela foi morar num chalé no alto de um despenhadeiro que pertencera a um capitão do mar. O fantasma do capitão gostou dela e começou a assombrá-la. Ele insistia para que ela escrevesse um livro que ele editaria e que, publicado, proporcionaria o dinheiro de que ela precisava. Esse é um exemplo clássico de que a necessidade e o desejo provêm tudo de que precisamos. Muitas vezes aqueles que querem desesperadamente ver um ente querido já falecido geram a emoção e a imagem astral necessárias para provocar a sua aparição. Isso não acontece em todos os casos, mas a porcentagem é considerável. Se formas são alimentadas com reconhecimento regularmente, elas certamente acabam por se manifestar de maneira visível e, em alguns casos, ser até mesmo tocadas. Essas formas responderão às necessidades e desejos inconscientes do seu Criador. Mas isso é saudável ou seguro? Qualquer coisa que ajude um ser humano desesperado a lidar com a perda, a solidão ou a necessidade não pode, na minha opinião, ser de todo má. Se a pessoa passar a depender excessivamente da forma depois que esta já deixou de ter utilidade, a história é diferente. Existem muitos casos em que a companhia astral perdura durante toda a existência de um ser humano, dando significado e conforto ao que poderia ser uma vida de devastadora solidão. Ainda existem prisões que usam a prática da solitária, e um companheiro astral nessas circunstâncias pode preservar a sanidade do prisioneiro. O mago não é um ser humano comum. Ele não se mistura com as massas. E é preciso que seja assim. Em sua maior parte, o mago serve à humanidade, ou assim deveria, e uma pessoa só pode ser útil se mantiver certa distância e ganhar perspectiva. A criação de uma forma astral só é perigosa se você se esquecer das regrinhas simples do jogo. Nunca usá-la em excesso. Nunca copiar o rosto e a forma de um ser humano de verdade. Nunca usar a energia de ninguém, exceto a sua própria, para criar a forma. Sempre abençoar a matéria astral que você usou. Procurar a palavra ética no dicionário e aplicá-la. Que tipo de utilidade um homúnculo criado pode ter? Formas criadas têm sido usadas desde tempos antigos como mensageiras ou protetoras, ou para encontrar registros esquecidos e documentos secretos. Os lamas de alto escalão do Tibete usam essas formas há séculos, muitas vezes como simulacros de si mesmos, que eram, e ainda são, enviados a outras lamazerias para falar com seus pares. Sim, eu sei que disse para você não copiar a forma de um ser humano, mas esses lamas são adeptos de primeira linha de uma cultura diferente da nossa, com alto nível de disciplina.
Tenha em mente o que você aprendeu, pois é altamente improvável que você seja um mama dessa categoria. Todas as formas astrais são criadas da mesma maneira, imprimindo-se uma imagem mental numa porção de protomatéria. Quando separada de sua matriz e programada por meio de uma partícula da sua própria energia, a forma pode se tornar uma unidade energética móvel, apta para cumprir pequenas tarefas. Ela raramente se torna visível a outros olhos, a não ser que você tenha uma substância na sua constituição física conhecida como ectoplasma. O homúnculo tem um período curto de existência. Quando a energia se esgota, ele volta para a matriz astral da mesma maneira que uma gota de água do mar volta para o oceano. Isso não significa que se possa abusar dele. Toda vez que essa forma é ativada e imbuída de energia humana, a matéria astral que provê a sua forma é abençoada pela estreita cooperação entre a espécie humana e o plano sutil. O ato de abusar, torturar ou aviltar essa matéria é um convite para acumular karma negativo. Lembre-se de que você é totalmente responsável por essas formas. Elas não podem lhe recusar nada, nem têm capacidade para distinguir o bem e o mal e são totalmente dependentes de você durante o seu curto período de existência. Você não vai conseguir criar formas móveis na sua primeira, segunda, terceira ou quarta tentativa. Pode levar anos para que aperfeiçoe a sua habilidade. Esse não é nem mesmo o objetivo principal deste livro. O objetivo principal é ensiná-lo a criar formas pensamento e depois fazê-las se manifestar no plano físico. A criação do homúnculo é o mais elevado nível da criação de formas pensamento. Se você resolver tentar, lembre-se de que, se algo der errado, ele se desintegra imediatamente. Nunca tente recriá-lo exatamente igual à matriz, guarda um registro e simplesmente recriará a mesma amostra, com todos os defeitos originais. Se, e estou falando se, você for bem-sucedido, lembre-se de que para mantê-lo você pode recarregá-lo, mas no máximo por 3 ou 4 vezes. Depois disso você deve deixar que a energia se esgote completamente. Se continuar tentando recarregá-lo, aos poucos ele começará a exibir uma inteligência rudimentar. Se isso acontecer, ele começará a ignorar os seus desejos e comandos. Para falar com franqueza, você estará numa grande enrascada se a coisa chegar a esse ponto. Você pode descobrir que está sendo assombrado ou sentir na sua casa toda uma presença que, embora não seja maligna, pode parecer estranha e inquietante. Um dos aspectos mais perturbadores desse tipo de trabalho pode ocorrer no momento do retorno. Isso assume a forma de uma paralisia momentânea. Você pode descobrir que não consegue se mexer, às vezes nem abrir os olhos. Esse estado passa em alguns minutos, mas pode causar pânico num viajante astral inexperiente. Lembre-se, eu lhe disse que o corpo astral, na verdade, é formado de protomatéria quando você precisa dele, e que ele não está à sua disposição o tempo todo. Uma das coisas que você precisa aprender quando usar o corpo astral é como fazê-lo ir aonde você quer e se comportar como você quer que ele se comporte. Isso não é difícil e você logo adquirirá domínio sobre essa prática. No entanto, ela pode causar alguns problemas às vezes. Eu me tornei uma refugiada da minha ilha natal durante a Segunda Guerra Mundial e, uma noite, no auge da Blitz sobre a cidade de Sheffield, em Yorkshire, decidi fazer uma experiência e voltar para casa. Construí uma imagem astral do meu antigo quarto, e do lado de fora do quarto havia um jardim murado. Havia um banco na janela que fazia parte da parede. As paredes eram bem grossas nesse chalé de 200 anos, e esse era o meu lugar favorito para sonhar. Sem preliminares, ou aviso, eu me vi sentada no banco da janela, com o rosto pressionado contra a vidraça fria da janela. Eu estava olhando para o jardim e podia ver com nitidez a lua cheia através do vidro, embora não conseguisse me mover. Era como se eu estivesse presa à moldura da janela. Tentei em vão me despregar do vidro e comecei a entrar em pânico, achando que não conseguiria voltar a Jersey e ao comando nazista. Eu ouvi um movimento atrás de mim e percebi pela primeira vez que havia gente no chalé. Ouvi um grito estridente, que esfacelou o momento congelado no tempo.
Eu me senti voltando com um golpe surdo para minha cama, na Inglaterra. O meu coração estava disparado e o meu corpo, lavado em suor. Eu contei sobre essa experiência para os meus pais, na manhã seguinte, e eles me explicaram que isso era algo que acontecia quando a pessoa não tinha experiência com essa forma de bilocação. Depois da guerra, eu descobri que o chalé tinha sido realmente ocupado por uma mulher e suas 2 jovens filhas. Sempre procurei seguir o conselho da psicóloga galesa desde a infância, guardando segredo sobre o que eu via. Mas de vez em quando surge uma ocasião que me parece o momento certo para revelar uma das minhas experiências. Quando chegou a notícia do desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, todo mundo parece que enlouqueceu. O final da guerra se aproximava. Ainda havia muito pela frente, mas sentíamos que a maré já estava virando. Ouvíamos todos os boletins de rádio e logo ficou claro que proteger a costa não seria tarefa fácil. Muitos jovens soldados nem chegaram a pisar nas praias em que haviam desembarcado cheios de esperança. No início do segundo dia, as coisas ainda estavam equilibradas e cada palmo de areia era defendido com coragem pertinaz. Naquela noite, com toda a fragilidade de uma adolescente, eu resolvi sair e ver a situação por mim mesma. Nascida e criada num lugar com vista para a costa da Normandia, eu sabia muito bem construir mentalmente a sua imagem como eu a conhecera antes da guerra. A imagem durou um instante, e então eu estava no ardor da batalha. Não havia barulho, mas eu podia sentir a vibração dele. Havia barcaças de desembarque militar ao longo de toda a costa, até onde os meus olhos podiam alcançar. Homens andavam com a água pelos joelhos e golpeavam a areia com as suas armas já disparando. Eu tinha a impressão de estar bem atrás de uma duna de areia de uns 3 metros de altura, coberta com um vidro tosco e grosseiro. Acima de mim e de costas para a praia havia uma construção de concreto parecida como uma casa-mata. Agachados atrás da duna havia vários soldados, a maioria deles ostentando divisas americanas nos ombros. Fiquei intrigada ao ver que essas divisas pareciam brilhar. Enquanto eu observava, o grupo se reuniu para empreender um ataque. Os primeiros 3 homens correram pela praia até um ponto além da casa-mata. O quarto parou no meio do caminho, girou o corpo, com os olhos arregalados, e desabou num monte de areia. Por um instante, me pareceu que ele estava apenas ferido e lutava para se virar de costas. Ele olhou diretamente para mim, me viu e abriu um sorriso iluminado. Depois os olhos perderam o foco e eu acordei na minha cama gritando. Nunca tentei observar um campo de batalha novamente, mas me lembro do nome gasto e desbotado no capacete, Larsen. Será que foi apenas um sonho vivido ou foi mesmo real? Eu nunca procurei saber daquele soldado. Se foi um sonho, não importa. Se foi real, então havia alguém velando por aquele soldado no momento da morte. Era como se eu estivesse lá como testemunha. Repare, no entanto, que para atingir o meu objetivo, eu primeiro construí uma imagem astral do lugar onde eu queria ir. Esse foi o primeiro método que eu ensinei, e é sempre uma boa indicação. Depois que você começar a construir formas de matéria astral, pode haver ocasiões em que se depare com formas construídas por outra pessoa que esteja ausente. A menos que a forma seja absorvida depois de perder a serventia, ela pode se desprender da matriz e começar a vagar a esmo. Pelo fato de ser uma porção de matéria senciente, embora uma parcela muito pequena, ela buscará fontes de energia às quais possa se agarrar, como um marisco se agarra à pedra. Nesse sentido, essas formas são muito parecidas com um súcubo, embora seja mais fácil se livrar delas. Basta tomar uma ducha e esfregar um punhado de sal grosso na pele. Uma prática simples e eficaz, embora eu receie que ela não funcione com os súcubos. É visível a diferença entre essas cascas e outros habitantes do astral. Elas quase sempre são ocas. Tente ver atrás de alguma delas e você vai perceber que não passam de uma fachada. Elas sempre tentam ficar de frente para você e nunca se viram de costas. Vou apresentar agora uma teoria minha.
Sempre me interessei pelas figuras meio-humanas pertencentes à mitologia, particularmente da mitologia grega, fúrias, faunos, centauros, sátiros ou djinns, para não citar as sereias, os yeti, as fadas, os elfos e muitos outros. Acho absolutamente possível que, ao longo de prolongados períodos de tempo, essas criaturas tenham sido construídas de matéria astral e atingido a condição de arquétipos. Depois de mexer com a imaginação dos seres humanos, essas formas foram aproveitadas pelo nosso riquíssimo poder criativo e a tal ponto alimentadas com curiosidade, bom humor, entusiasmo e sonhos que se livraram das suas limitações e continuaram a existir no plano astral como entidades separadas. Também suspeito que algumas delas, as fadas, os elfos e outras conseguiram se alçar a um nível superior, o mental, e adquiriram o seu próprio poder. Passaram então a ser capazes de se projetar e as formas que escolheram na mente nos sonhos dos seres humanos. Um dos livros mais fascinantes e fundamentados que você pode ler sobre esse assunto e outros semelhantes é Creatures from Inner Space, de Stan Ghosh, autor de vários livros sobre assuntos parecidos. Ver referências, que tem um estilo direto e fácil de ler, muito raro em escritores desse tipo de livro. Ele também é um erudito com um currículo impecável. Você terá muitas informações com esse livro, incluindo a de que os canhotos têm mais propensão para a mediunidade. Só não o leia tarde da noite, quando estiver sozinho em casa. As formas astrais também podem afetar a sua consciência a partir de um nível superior ao astral. Ensinamentos e experiências psíquicas destinados a despertar um conhecimento oculto nas profundezas do eu superior podem ser projetados por seres dos níveis mental e espiritual. Isso muitas vezes, mas não sempre, envolve uma dissociação do tempo normal. No apêndice, eu, DAN, conto uma experiência que tive com esse fenômeno e que, depois de mais de 25 anos, permanece vivida na minha mente como se tivesse ocorrido ontem. Lembre-se de que todas essas informações variam de acordo com as suas próprias habilidades e talentos. Não tente ser sabichão ou avançar rápido demais. Você pode precisar de um ano de preparação e empenho para criar algo que seja útil ou até mesmo reconhecível. Cometerá muitos erros, e eles exigirão uma completa desintegração das formas, além de uma interrupção do programa que você pretendia seguir. Você pode absorver a forma ou transmutá-la, como também pode congelá-la e despedaçá-la, ou eliminá-la, enviando-a ao manifesto. Não tente recriar o mesmo programa, acrescente sempre uma pequena diferença. Diferentemente do elemental, criado de uma mistura dos seus próprios elementos e de protomatéria, você deve dar vida ao homúnculo energizando-o por meio da energia solar que atravessa o plexo solar. Isso significa que ele descarregará em 8 ou 10 horas e precisará de uma recarga. Como ele traz em si a marca da sua personalidade, vai começar a reagir às situações assim como você reagiria. Quanto mais tempo ele durar, mais perto ficará de se transformar numa versão falsa de você. Assim que ele demonstrar essa tendência, destrua-o e o reabsorva. Se deixar que continue assim, ele começará a imbuir a sua casa de uma presença que pode se tornar extremamente desagradável para todos os que ali estiverem. Existem precedentes para esse tipo de meia-vida e um deles é a lenda do renascimento de Osíris. Após encontrar o corpo do marido, Ísis invocou os deuses e pediu que devolvessem a vida a ele. No entanto, como lembrou Aptá, o deus da vida, uma vez que a vida se esvaia da sua casca terrestre, ela não pode ser restituída. Contudo, o corpo, intacto como estava, poderia receber uma dose da força vital de outrem. Isso poderia animá-lo por tempo suficiente para realizar o sonho de Ísis de conceber um filho. O que havia de mais próximo ao sêmen do próprio Osíris era o sêmen do seu filho com Néftis, Anubis. Oferecendo um dia e uma noite da sua força vital, Anubis restituiu uma centelha de vida ao pai. Foi o sêmen do filho adotivo e sobrinho que fecundou a deusa e possibilitou o nascimento de Horus, o Vingador com cabeça de falcão. Embora a lenda conte sobre a ressurreição de Osíris, trata-se de uma história com tradição oral de mais de 5.000 anos. Anubis carregava a mesma genética de seu pai e tia, mãe adotiva,
Portanto, para que ela concebesse um filho de Osíris, o doador ideal seria o seu filho. Note que as técnicas modernas de manipulação genética são muito parecidas com esse tipo de trabalho mágico. A combinação de uma forma pensamento de Osíris animada pela energia vital do filho, e a realização do grande rito de Hathor possibilitaram a concepção de uma criança especial. Sabemos pouco sobre os significados espirituais desses ritos, mas o fato é que a lenda se manteve na memória racial e dá provas de ser verdadeira. Controlar o que você faz ou cria é uma parte vital de todo o trabalho de magia. O autocontrole está no topo da lista. O controle de todos os três eus físico, mental e espiritual deve se tornar uma prática diária. Para controlar qualquer coisa, é preciso primeiro conhecer e compreender a natureza do que está sendo controlado. Por tradição, a pessoa que faz isso precisa lhe dar um nome. Em outras palavras, ela sempre precisa saber exatamente o que está fazendo, a sua natureza e o resultado que deseja obter desse trabalho. Na história bíblica em que Adão dá nomes aos animais criados por Deus, temos um exemplo. A Adão foi confiada a regência de todo o reino animal, algo do qual ele abusou muitas vezes, e, para que essa regência fosse absoluta, ele precisava conhecer e nomear cada um dos animais. Pergunte a si mesmo agora: zero que eu sei sobre mim mesmo em todos os níveis? Quando for capaz de responder a essa pergunta contento, você saberá qual é o seu verdadeiro nome mágico. Esse nome está muito além do título extravagante que você recebe na iniciação. Ele se refere a você em todos os níveis do seu ser, a você como divindade em potencial. Por meio dele você virá conhecer o mundo à sua volta no verdadeiro sentido de ser Adonai Aretz. Elementos astrais. Como o nível astral é um protótipo, ele contém as formas pré-manifestas de todas as coisas, inclusive os elementos. Cada nível possui a sua própria variação dessas formas. No nível mental, estão os conceitos dessas formas, enquanto no nível espiritual elas estão quase no seu estado mais puro. O estado absolutamente puro está reservado para o nível da primeira emanação e contém a essência delas na forma dos 4 seres viventes sagrados. Contudo, podemos encontrar no nível astral, em muitas formas e variações, os 4 elementos que conhecemos. Água astral. No nível astral, vemos o elemento água como o grande mar amargo de Bina, o mar dos sonhos e dos desejos. A água também pode se tornar o rio da vida, que flui do nascimento até a morte e volta ao ponto de partida. Esse rio abrange todos os deuses e deusas do mar, desde Poseidon até Afrodite. Foi desse mar interior que emergiram mestres como o deus peixe babilônico Anis, Ea e Dagon, os responsáveis por ensinar as tribos primitivas a sobreviver na costa do norte da África, no início dos tempos. Foi dali que os discípulos de Cristo apanharam redes repletas de peixes, o símbolo daqueles que iriam ensinar no futuro. Foi nesse oceano oculto que Yeshua acalmou uma tempestade sobre as suas águas que ele caminhou para a consternação dos apóstolos. Foi nesse mar que Ulisses navegou na sua longa viagem de volta para casa, depois da queda de Troia, pois essa jornada certamente não foi física, mas um disfarce para a jornada de iniciação que ele buscava e lhe foi concedida por Atena. Os contos de fadas repletos de nishis, ondinas e sereias se passam, todos eles, ali, assim como os contos de loucura e lobisomens, na lua cheia. Pois nós somos criaturas nascidas do mar físico e carregamos resquícios desse mar no nosso sangue salgado. As grandes marés da lua e as estações nos arrastam e afetam tanto quando afetam os oceanos do nosso mundo. Tamanho é o poder desse mar espiritual que, na religião Wicca, lança-se mão dele para energizar formas pensamento. Veja um exemplo disso no ritual de puxar a lua. O poder da lua pode acrescentar uma infusão extra de energia se a forma pensamento for construída na lua crescente ou durante uma noite de lua cheia. Fogo astral. O fogo sempre foi visto como um elemento transmutador, e desde os primórdios da história registrada ele é usado como meio de oferecer um sacrifício aos deuses. A sua presença astral e invisível pode tomar a forma de ventos solares e de radiação entre as estrelas.
Ele também está presente como luz no revestimento áurico dos seres humanos e de todos os seres vivos. O fogo físico sempre foi encarado com grande assombro, e aos deuses solares foi concedida regência sobre a profecia, a cura e a música, assim como sobre a luz e o calor. O que, na terminologia oculta, é chamado de sol por trás do sol ou o sol da meia-noite pode ser visto como uma parte da presença astral do elemento fogo. A energia extraída dos ventos solares e das labaredas solares ou que atravessa o centro nervoso do plexo solar também pode ser usado para energizar formas pensamento. Uma forma mais avançada de construção dessas formas seria usar a essência criativa do fogo nos níveis mental e espiritual. Por enquanto não há muito o que dizer sobre esse método, mas seria um interessante projeto experimentá-lo no futuro. As salamandras, os elementais do fogo, são muitas vezes usadas tanto por adultos quanto por crianças para traçar imagens num fogo de carvão ou de lenha. A presença do fogo tem um efeito estimulante sobre os seres humanos, e o calor e a luz que irradia muitas vezes induzem um fluxo de palavras que inspirou músicas, canções e histórias contadas ao pé do fogo. Ar astral. O ar é um estranho elemento, pois mesmo no nível físico ele só pode ser visto se for usado para encher algumas formas como balões, uma vela, um paraquedas ou um pneu. Não obstante, o seu poder astral sempre se manifesta quando rezamos, fazemos invocações ou usamos a respiração para proferir palavras. Os deuses antigos do ar são sempre os que regem os outros deuses do seu panteão. Eles regem também as montanhas mais altas, os trovões e os raios, e as ventanias são suas servas. O poder astral do ar se manifesta como as palavras proferidas para programar formas pensamento, guardiães e homúnculos. O poder da palavra falada em voz alta é incomparável, e todo mago que se preza desenvolve a voz mágica com que evoca e afasta. As sílfides do elemento ar são muitas vezes confundidas com fadas, embora pertençam a outra linha de evolução. Elas são seres completamente distintos e devem ser consideradas como tal. Os pássaros também são seres desse elemento, e os seus padrões de voo foram muito usados no passado para prever o futuro. O som é outra manifestação do ar, uma vez que não podemos vê-lo, apenas ouvi-lo. O poder das palavras é aprisionado com a prática do sopro mágico e este, por sua vez, é a chave para a magia do ar astral. Terra astral. Este domínio pertence à prática da construção do reino interior, um exercício que todo candidato a mago deveria praticar. Esse exercício consiste em criar um mundo interior, que o mago aos poucos vai explorando e tomando para si. A criação desse reino é uma maneira de seguir os passos do Criador. Assim como a criança copia os pais, fazendo de conta que vai trabalhar ou limpar a casa, brincando de ser professor ou motorista de caminhão, enfermeira ou bombeiro, nós seres humanos também fazemos de conta que somos Deus. Criando um universo interior e povoando-o com formas pensamento cuidadosamente construídas de seres e animais criados por nós, emulamos a criação do nosso próprio universo. Os elementais da Terra, os gnomos, são uma pequena parcela da raça das fadas e podem muitas vezes ser encontrados em casas e jardins onde age uma atmosfera feliz e amorosa. Eles geralmente fazem amizade com crianças ou assumem a proteção dos lares, por puro prazer. O aspecto interior da Terra abrange as grandes almas grupais dos nossos irmãos dos reinos animal, vegetal e mineral. Trata-se de uma das áreas em que nós, a raça humana, falhamos miseravelmente. Como guardiães e iniciadores desse reino mais jovem, somos um fracasso total.